Quer saber dos meus medos e dos meus conhecimentos e das minhas dificuldades? Então vamos pro vídeo. E aí, como vocês estão? Hoje a gente vai responder algumas perguntas, reflexões que os meus amigos me deixaram lá na caixinha do meu Instagram. E eu vou começar com essa daqui. Tem data para isso terminar? Se pretende viver essa vida nômade por quanto tempo? Eu pretendo viver assim até eu cansar de viver assim, porque, tipo, a primeira coisa que eu fiz quando eu abri a porta aqui dessa acomodação que eu tô, tipo, passei o dia, eu fiquei, caraca, essa sensação é muito incrível. Porque por mais que, assim, eu não tô fazendo uma grande viagem, eu ainda tô aqui em São Paulo e tudo mais, dá uma sensação de estar viajando, e essa sensação de viajar, gente, não dá não, é boa demais. E aí tem uma outra que já conecta um pouco com essa, que é assim, ó. Tô com a minha colinha aqui. Será que todas as vidas não são meio nômade e a gente cria essa ilusão pra ter menos medo? E aí, o que vocês acham? Olha, pra ser bem sincera, eu nunca tinha pensado sobre isso e eu achei isso ótimo. Eu acho que é sim, as vidas são meio nômades, só que como eu nasci aqui em São Paulo, cresci aqui basicamente, e cresci inclusive no bairro que eu morava antes, então eu não me sentia tão nômade, né? Eu até mudei uma casa ou outra ali e tal. Eu acho que a gente tá constantemente viajando, assim, às vezes se mudando de um lugar para outro e conhecendo e tendo novas experiências. E aí a gente acha que a gente é um ser humano fixo, né? Que a gente cria as raízes e etc. Às vezes a gente até é, mas na nossa essência ali, né, de quem a gente é de fato, buscando os nossos, resgatando origens assim bem do passado, os caçadores-coletores, assim, a parada bem antiga, eles se moviam, né? Eu acho que a gente se move também enquanto ser humano, então eu achei ótima essa reflexão. A gente é nômade mesmo. Será que eu não devia mais usar esse termo? Próxima pergunta. O que mais te surpreendeu até o momento? Pra ser bem sincero, o que mais me surpreendeu foi a quantidade de gente achando isso muito incrível. Eu ficava, nossa gente, que da hora, né? Ter esse feedback foi bem legal, assim, conversar com vários amigos, conversar com a minha família, a galera achar isso muito legal. E é legal mesmo, mas acho que eu nunca tinha me dado conta de que é bem legal até, sabe? Até esse momento acontecer. E essa mesma quantidade de gente que falou assim, qualquer coisa que você precisar, se você precisar dormir na minha casa, se você precisar de um help, de uma ajuda em alguma coisa, pode contar comigo. Acho que eu nunca tinha recebido tanto essa informação de que, assim, eu sei que eu posso contar com os meus amigos e tudo mais, mas acho que nesse momento foi muito importante ter recebido essa quantidade de, tipo, cuidado e carinho, né? Então foi bem importante pra mim. E eu também me surpreendi comigo mesma, né? Bem Snoop Dogg, bem Anitta aqui. Apenas quem tem as referências. Que é por me organizar e fazer isso tudo acontecer. Tipo, quando eu olhava de longe, eu falava, não vou ser capaz de fazer isso acontecer. Não vai rolar, né? Tipo, putz, tem muita coisa pra fazer. Ah, meu Deus, vou surtar. Então, quando eu vi isso acontecendo, foi bem bom, né? Eu fiquei bem orgulhosa de mim mesma e foi por isso que eu fiquei surpresa até. E falando especificamente de Pinheiros, o que mais me surpreendeu aqui até o momento é como esse lugar é arborizado e tem casas gigantescas. Enfim, tipo, muito. Eu nasci e cresci em São Paulo, mas eu acho que eu nunca explorei muito outros bairros assim, e aqui, olha, tá de parabéns, viu, o pessoal que mora aqui. Tá gostando dessas respostas? Já sabe, né? Dá aquele like aqui pra gente, comenta se você gostou, se você não gostou, se eu viajei em alguma resposta. O que você responderia para essas perguntas que eu respondi, hein? Me avisa. Aproveita também e se inscreve no canal. Não sei onde fica, mas é isso. Agora tem duas perguntas que eu vou responder em uma só. Do que você abriu mão para ter uma vida nômade? Sente falta de algo? O que você viu que não é essencial para viver uma boa vida? Achei essas duas, assim, muito conectadas e, assim, eu abri mão de tudo que eu tinha. Então, tipo assim, toda a minha casa inteira, todas as minhas coisas, basicamente, eu abri mão delas. E acho que isso foi realmente um exercício de desapego, como eu comentei em outros vídeos, para várias coisas. E eu fiquei pensando bastante até nessa pergunta do que é essencial para viver uma boa vida. E, cara, é muito pouco. Sinceramente, é muito pouco as coisas que são realmente essenciais pra gente viver uma boa vida. E o avião passando toda hora. É claro que quando a gente tá construindo a nossa casa, a gente criou isso, né? Ela tem que ser linda, perfeita,
e tudo muito bonito, né, e muito organizado, porque também criaram essa necessidade na gente, né? A gente tem várias referências, rede social tá cheia disso, né, de que a casa é bonita, e casa vogue, e mansões, etc. Então a gente criou essa necessidade na gente de ter essas coisas muito bonitas, né? Eu quero uma super TV porque sim, eu quero essa TV maravilhosa aqui porque ela é tananã, 4K. Sim, eu também tinha, eu tive tudo isso, tá? Não tô falando não, segui essa mesma coisa. Eu quero a minha geladeira combinando com o meu fogão, combinando com a minha máquina. A gente criou isso, né? Isso aí é um surto coletivo que a gente criou essa necessidade de ir combinando, né? Também fica assim, esteticamente, fica muito bonita a vista, fica ótima a vista, realmente. Mas essencial não é, vamos ser bem sinceros aqui, né? O que é essencial? São algumas coisas funcionarem para elas fornecerem aquilo que você precisa. Então, tipo assim, você vai cozinhar num fogão, ele tá acendendo, ele tá gerando fogo ali, o forno tá funcionando, é isso. A geladeira tá gelando, tem gelo, né? Consegue manter as suas comidas ali conservadas, é isso. Ela não precisa ser uma super geladeira de 2 portas, rodinha e tudo mais, entende? Eu acho que esse foi um lance bem interessante de ter aprendido sobre o essencial. E aí tem mais 2 perguntinhas que eu vou responder em uma só, tá? Que foram sobre medo. O que você mais tem medo? Algum medo que você tinha e hoje não tem mais, vivendo como uma mulher nômade? Achei bem curioso colocar sobre mulher nômade, e eu vou comentar um pouco sobre isso, porque você vê muito homem fazendo isso. Tipo, homem você vê muito. Eu tenho algumas histórias de pessoas que fazem isso, ou tiram sabático, ou fazem isso, fazem aquilo, mas é homem. Eu conheço homens que fazem isso, ou famílias. Ponto. Eu não tenho histórias de mulheres que vivem dessa forma. Então, se você tem, aproveita e deixa aqui no comentário pra eu conhecer essa pessoa, porque eu acho que vai ser ótimo a gente trocar um pouquinho de figurinhas sobre isso. O que eu mais tinha medo era não conseguir fazer isso acontecer, ou não gostar, tipo, pegar a primeira semana e odiar absolutamente tudo, ser tudo horrível, sair totalmente fora do que eu poderia imaginar ser muito pior, sabe, ser dolorido, ser sofrido. Essa é a coisa que eu tinha mais medo. E aí, assim, como eu comentei na outra resposta, né, a hora que eu abri aqui, que eu olhei, que eu vivi, que eu senti, falei, cara, é isso. E aí eu perdi totalmente esse medo. É um medo que eu tinha de não conseguir, de não dar certo, de não gostar. E aí agora eu não tenho mais esse medo, né? Eu tenho alguns outros, que é a outra pergunta, o que você tem mais medo? Acho que hoje em dia eu tenho mais medo dos planos que eu tenho pra frente. Então, por exemplo, aqui eu tô morando em São Paulo. São Paulo é minha terra. Eu me viro aqui, tenho amigos, tenho família, posso me virar como dá. O meu medo de agora é, tipo, pegar uma estrada e acontecer alguma coisa, eu ficar vulnerável ali, numa situação que eu precise pedir uma ajuda e aí, de repente, algo de ruim acontecer comigo. E eu acho que tem muito a ver com o fato de eu ser mulher, né? Eu acho que homem não sente esse medo de estar numa estrada, precisar de uma ajuda. E aí, né? O máximo que vai fazer é roubar um carro, sei lá, qualquer coisa, roubar as suas coisas, né? E aí você se vira ali de alguma forma. Mas enquanto mulher, eu acho que a gente tem outros medos, né? A gente tem medo de uma agressão violenta, esse tipo de coisa é um negócio que fica aqui na minha cabeça, assim. Não quero ficar pensando muito nisso, né? Porque atrai, aprendi isso, então não quero ficar pensando. Mas é uma coisa, fica aí um negocinho. E aí acho que com essa resposta do medo eu já respondi uma outra, que é algum receio que você tem enquanto mulher nômade. Acho que essa daí é um receiozinho que eu tenho, sabe? De pegar a estrada e algo acontecer comigo. Fico meio assim. E que bom que a gente entrou nessa parte da mulher, né? Porque tem uma outra pergunta muito interessante, que é assim. Você conhece histórias de pessoas mais velhas ou de pessoas com deficiência vivendo vidas nômades? Não conheço, sinceramente. Como eu disse pra vocês, eu conheço homens, que eu acho que tem até uma faixa de 50 anos, que já viveram ou vivem isso, e famílias, né? Mas pessoas mais velhas do que isso, não conheço. Sim, nômade mesmo, né? Tem algumas histórias aí de casais que viajam, fazem uma viagem e voltam, e aí massa, né? Vivem em motorhome, essas coisas. Mas vivendo assim, full time, todo o tempo, não conheço. Então, se você conhece, me avisa aqui no comentário. Deixando essa daqui por último, que é assim, ó. Esse processo te ajudou como no autoconhecimento? O que mais aprendeu? Vamos lá. Eu estou aprendendo, né? Eu vou aprender muita coisa, eu tenho certeza disso.
vai ser uma desconstrução e uma construção de uma nova pessoa, e eu espero que a gente consiga falar mais sobre isso ao longo do vídeo. Mas assim, como eu vivi esse processo de decisão no meio de uma pandemia, em que a pandemia nos trouxe muito esse olhar para nós mesmos, aí eu diria que foi esse combinado de o processo de decisão estar sendo durante uma pandemia. Acho que isso fez bastante diferença. O que eu mais aprendi, sinceramente, foi pedir ajuda. Eu sou uma pessoa que ajuda muitas outras pessoas, mas eu dificilmente peço ajuda, né? Eu, às vezes, acho que me apeguei a esse mulher forte, independente, que não precisa de ajuda de nada, e aí eu faço as coisas, sofro no caminho, não peço ajuda, mas dessa vez eu pedi muito mais ajuda. Tipo, eu pedi ajuda pra todo lado. Eu acho que esse foi um grande autoconhecimento sobre mim, sabe? Esse me permitir pedir ajuda, ser ajudada, foi muito importante, que aí eu aprendi que eu poderia me desligar um pouco de alguns problemas. Essa pessoa tá com esse problema pra resolver pra mim, ou essa pessoa que vai me ajudar com aquilo. Então me ajudou muito nesse processo de autoconhecimento. E como eu comentei, né, eu cresci no bairro em que eu morava antes, então eu conheço tudo, é muito confortável, né, a gente tem, eu gosto, a zona de conforto ela é ótima, tá, gente? Eu não sou aquela pessoa do saia da sua zona de conforto, eu demorei pra ter a minha zona de conforto, eu gosto muito dela, e ela estava ótima, maravilhosa. Morar num bairro que você cresceu e conheceu é ótimo, morar perto da sua família e dos seus amigos é ótimo, mas eu queria experimentar outras coisas, então poder me permitir, sabe, me conhecer ao ponto de é ótimo viver esse conforto maravilhoso que eu demorei pra construir e é perfeito, mas eu também quero construir uma outra vida, uma outra história, uma outra caminhada. Então perceber isso, que isso é possível, acho que a maior parte disso tudo aqui que eu tô querendo dizer é as possibilidades que tem, sabe? Eu acho que dependendo de como você cresceu, que situações que você viveu, você não consegue ver algumas possibilidades. E hoje, pra mim, ver essas possibilidades, conseguir fazê-las acontecerem, foi um processo de me descobrir enquanto uma pessoa muito realizadora, de que vai lá e faz e tudo. Foi muito incrível, assim, pra mim. É como se eu olhasse pra mim e me abraçasse, sabe? Ufa, quantas reflexões, não é? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa o like, já se inscreve no canal, me deixa comentários, feedbacks e tudo. E um beijo de luz. Tchau!